Fandublagem brasileira, Envilcat Studio. Endless of memories remain. Yeah, I've had this dream before. I've always wanted more, but the moment always brings. But when I am older, my leave this town, leave it all behind. I've been thinking it over. If I Olá? Não. Não. Sparrow Moon não era nada do que eu pensava que ela seria. Não tive muito tempo para revisar o arquivo do caso dela antes de nossa primeira consulta. Mas pelo que eu li, meio que esperava que algum tipo de monstro incontrolável passasse pela porta. Ela não era nada disso. Ela estava quieta e resguardada. Era menor pessoalmente do que parecia ser pelas fotos. Uma jovem de 17 anos perfeitamente normal. Isso deixou ainda mais difícil de acreditar que ela era capaz de fazer as coisas que fazia. Ela foi o último membro sobrevivente dos chamados Woodfield Five, um grupo de crianças da mesma cidade remota do norte que sofreu uma série de crises mentais inexplicáveis, às vezes violentas. As anotações clínicas sugeriam algum tipo de psicose compartilhada, algo diferente de tudo que eu já tinha ouvido falar em meus 20 anos de profissão. Segundo todos os relatos, Sparrow teve uma infância normal, sem indicações de dificuldade comportamental, boas notas na escola, vida social ativa, sem casos de doenças mentais na família, por falar nisso. Sua mãe fazia parte de alguma comunidade espiritual excêntrica anos antes, mas deixou isso para trás quando Sparrow era mais nova e acabou se casando novamente. Não havia nada que sugerisse qualquer tipo de trauma ou abuso recorrente. Embora, como você descobriu em meu trabalho, isso nem sempre é evidente. A única maneira de entender o que realmente aconteceu em Woodfield era através da própria Sparrow. E isso seria mais difícil do que imaginávamos. Aprendi muito pouco durante o início de nossas sessões semanais. Sparrow muitas vezes não cooperava. Tenha cuidado para não permitir que a crescente familiaridade entre vocês enfraqueça sua determinação, diziam. Eu não era tão forte, e acabei me apegando demais à garota. As intermináveis baterias de exames não revelaram nada que já não soubéssemos. Ela mal dormia. Os arranhões nos braços eram auto-infligidos. E tirando a hipertensão, ela estava fisicamente saudável. Ninguém tinha certeza sobre o que exatamente havia de errado com ela. Mas ela estava piorando.
As semanas se transformaram em meses e eu estava ficando sem tempo. Os tribunais determinaram que, a menos que eu pudesse demonstrar um progresso conclusivo no tratamento dela, Sparrow seria transferida para uma unidade psiquiátrica isolada e fora dos meus cuidados. Eu poderia tê-la abandonado naquele instante. Talvez devesse ter feito isso. Porém, o meu desejo, o que eu mais desejava, eram respostas. Depois de tudo o que passamos, ela não era mais uma criança para mim. Mas também não era um monstro. Ela era um quebra-cabeça para resolver. O tiopental sódico pode ser administrado para induzir um fenômeno chamado narcossíntese. Trata-se de um estado de seminarcose no qual o indivíduo se encontra vulnerável a induções. Na maioria dos lugares hoje a prática é desaprovada. A princípio, jamais levaria em consideração tal tratamento, mas em vista das circunstâncias, minhas opções eram limitadas. Estava ciente de que isso poderia comprometer minha reputação como profissional, e talvez até mesmo o fim da minha carreira. Mas isso não parecia importar naquele momento. Após a injeção, a Sparrow foi levada ao meu consultório. Estávamos sozinhos e pedi a ela que contasse regressivamente a partir de 10. Embora antes mesmo de chegar a 5 já estivesse claro que ela sabia que algo estava errado. Sua respiração tornou-se superficial e seus olhos dispararam rapidamente. Ela começou a falar sobre uma névoa entrando na sala que só ela podia ver. Disse que podia ouvir uma voz de dentro de si a chamando. A droga tinha desorientado de tal forma que acho que ela nem sequer me reconheceu. A baixa estatura de Sparrow e a sua fadiga crônica tornaram complicada a administração da dosagem. Ela entrou e saiu de si durante vários minutos. Quando estava lúcida, eu a orientei, perguntando se podia me dizer o que a voz que ouvia estava dizendo. Depois de uma longa pausa, ela finalmente sussurrou. Passarinho. Neste ponto, Sparrow não estava interessada em responder a nenhuma das minhas perguntas. Ela apenas falou e eu escutei. Ela disse que sabia. Sabia que era assim que ele costumava chamá-la. O Senhor. Mas a voz não era de um homem. Era algo diferente. Ela disse que vem com a névoa, que tira algo de você e cresce, adicionando ao que já tirou de outros, te consumindo por dentro. Ela não sabia seu verdadeiro nome, mas o chamava de o Parasita. Quando Sparrow ficou inconsciente, acabei com mais perguntas do que respostas. Eu organizei para que ela fosse levada de volta ao seu quarto e me conformei com a ideia de que talvez nunca tivesse a oportunidade de entender de verdade. Que eu tinha falhado. Destruí os registros de nossas últimas sessões para evitar que o conselho de revisão descobrisse o que eu tinha feito. Está acabado. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Foi naquela noite que os sonhos começaram. Calma, vem aqui!
Sparrow. O que é? Doutor. Eu estou Sempre que eu vou dormir é a mesma coisa. Não importa como o sonho começa. Eventualmente a névoa virá e com a névoa vem sempre o parasita. Exatamente como ela disse. Você não pode fugir. Nunca funciona. Ele não vai desistir de você. O melhor que você pode esperar é acordar rápido, antes que ele comece a se alimentar. No começo eu acreditava que iria passar. Poderia ser alguma aberração induzida pela ansiedade causada pelo estresse de lidar com o caso. Mas logo ficou claro que não era isso. Os pesadelos não pararam. Eu não conseguia dormir. Não conseguia comer. Não demorou muito para que meus colegas começassem a perceber. As coisas ficaram tão ruins que eu não tive outra escolha. Liguei todos os favores, puxei todas as cordas que pude e consegui acesso a Sparrow em sua atual instalação. Eu precisava de respostas mais do que nunca. E ela ainda as tinha. Quase não a reconheci em um primeiro momento. Ela parecia tão forte e bem disposta. Um enorme contraste com a garota cansada com que eu havia passado todo aquele tempo. Dessa vez, não precisei fazer nenhuma pergunta. Só de olhar pra mim, ela sabia muito bem o que estava acontecendo. Nós nos sentamos e Sparrow Moon me deu o que eu precisava. Parasita é um tipo de verme, um patógeno. Uma coisa antiga que passa de hospedeiro para hospedeiro e se manifesta em seus sonhos, alimentando-se de seus medos mais profundos. E você não pode pará-lo. Não há como conter sua fome. Ele não vai matar você. Não quer que você morra. Ele quer o que qualquer bom vírus quer: se propagar, ser passado adiante, ser alimentado. Sparrow tentou mantê-lo dentro dela para proteger os outros. Ela achava que se eu conseguisse lutar contra ele por tempo suficiente, ele morreria com ela. Mas ela passou o parasita para mim da mesma forma que havia sido passado para ela, apenas me contando sobre ele. Você tem que acreditar em mim. Eu sinto muito por isso. Agora que lhe contei, não sei quando. Porém, mais cedo ou mais tarde, em seus sonhos, a névoa virá. E com a névoa, sempre vem o parasita.